vamos falar da LER, lesão por esforço repetitivo, que é entendida como uma doença ocupacional que pode afetar profissionais de qualquer área. Inclusive, esse é o problema que mais afeta trabalhadores brasileiros, segundo um estudo do Ministério da Saúde. E no Dia Mundial de Combate à LER, eu vou conversar com um fisioterapeuta, o Paulo Vale. Paulo, muito bom dia. Bem-vindo novamente à Edição Manhã. Tudo jóia. Ô Paulo, já vamos começar aqui falando, né, que essa condição está diretamente, de fato, associada ao trabalho pela questões diversas, né? Por exemplo, postural, a intensidade também da jornada de atividades, tudo isso acaba influenciando? Sem dúvida. Na verdade, são situações onde você tem um esforço repetitivo, ou seja, você realiza uma atividade durante muito tempo, ou você fica em uma postura durante muito tempo, né? E vai causar sérios problemas à saúde de todas as pessoas. Até por isso que criou-se, né, o dia 28 de fevereiro, o Dia Mundial de Combate à Lesão por Esforço Repetitivo. Agora se fala muito sobre essa questão de ser um problema ligado à questão do trabalhador e atinge, de fato, acaba atingindo muitos trabalhadores. Mas hoje em dia a gente também tem um esforço repetitivo muito comum, né? Por conta desse aparelhinho aqui, ó, o dedinho. É sempre a mesma atividade ali. Isso também acaba sendo um problema? Com certeza, Juliana, exatamente. Qualquer movimento repetitivo, e essa questão da digitação ou no celular ou no computador, é um problema que vai levar a LER. O que pode ser feito? Primeira coisa, pausas. Então, a cada 1 hora, por exemplo, a pessoa deveria dar uma pausa de 10 a 15 minutos daquela atividade que ela está realizando. E uma das coisas que ela pode fazer são alongamentos da região onde ela está mais utilizando naquela atividade. No caso do digitador, seria realmente os dedos, a mão, o punho. Agora, dentro de casa, ali no nosso dia a dia, como eu falei, a questão do celular, vai de cada um ter essa consciência também, né? De falar, opa, deixa eu dar uma segurada aqui que já foi demais. O dedinho parece que já vai automático. Tem até uma curvinha já aqui, né, Paulo, que por conta de segurar assim o celular. E eu tô falando por mim, hein? Além dos dedos, a questão do pescoço, da cervical. As pessoas estão adquirindo uma postura diferente em função de ficarem segurando o celular durante muito tempo. Então, além das mãos, problema na coluna, na região aqui do pescoço. Certo. E existem doenças que são mais frequentes, que compreendem esse distúrbio, algumas específicas, ou uma coisa só? Na verdade, você tem 3 situações, né? Que são o que nós chamamos de cervicalgias, que é a dor no pescoço, lombalgias, que é a dor na coluna, e depois você tem inflamação nos tendões, que é a chamada tendinite, que ela comete principalmente os punhos, os dedos e o cotovelo, tá? Porque são as regiões que são mais acometidas durante esses movimentos repetitivos. Quando a gente fala aí no nível de gravidade, qual dessas doenças ou quais desses estágios que você citou acabam preocupando um pouco mais? Então vamos lá. A LER ela é dividida em 4 estágios, tá? Então você tem o estágio primeiro, ou primeiro estágio, que ele é mais leve. Então a pessoa começa a sentir uma dor, mas muitas vezes ela não vai associar nenhum problema. Se ela continua fazendo esse movimento repetitivo durante muito tempo, essa doença vai progredindo para os próximos estágios. Então, o estágio 4º ele é o mais grave. A pessoa começa a ter dor mesmo sem realizar aquele movimento. Então, está parada, aquela região começa a doer, porque já é um estágio bem mais avançado, né? E aí entra a fisioterapia para estar atuando no tratamento. Então, quanto mais precoce for esse tratamento, melhores os resultados. Então, você falou dos estágios, a gente tem esse primeiro momento que o colaborador ele acaba sentindo uma dor leve, aí tem um segundo momento, acho que a gente tem até uma telinha aí também, que são as dores mais intensas até, né, do que nesse primeiro caso. Por exemplo, no estágio 2, se você colocar a mão naquela região que está doendo, já começa a ter dor. Uhum. Então, se ele apertar aquela região, ele já começa a ter dor. Então, é um sinal que já está evoluindo essa doença. No terceiro momento... No terceiro momento, quando ele para de fazer aquele movimento, a dor cessa. Então, a gente fala que a dor cessa com o repouso. E o 4º, que é o mais grave, a dor não para, ela não cessa. Nossa. E dependendo da situação que já é mais grave, quer dizer, nem a fisioterapia e nem o tratamento à base de remédio, né, de fármacos,
ele vai dar conta, e muitas vezes acaba sendo cirúrgico. Então, Exatamente isso. Isso que eu ia te perguntar, viu, Paulo? Quais são os tratamentos? São diferentes tipos de tratamentos para esses diferentes estágios? sem dúvida alguma. A fisioterapia, eu vou te dizer que ela vai atuar em todos, inclusive na questão da cirurgia, então que nós chamamos do pré-cirúrgico, então antes da cirurgia e depois da cirurgia, que seria o quarto estágio. E a fisioterapia atuaria de uma forma preventiva, de uma forma para impedir que essa doença evolua. Mas o que precisa? Que aquele indivíduo que está passando por essa patologia, que ele faça a lição de casa, que é o repouso, né, o período repouso entre cada hora, por exemplo, com alongamentos. A pessoa que fica muito tempo sentada trabalhando e começa a ter dor nas costas, que ela levante, que ela ande, que ela faça exercício físico, né? Então, vamos dizer assim, é um pool de atividades que são necessárias para contribuir para a melhora desse quadro. E para a gente encerrar, sempre a prevenção é o melhor remédio, né? Mais do que nunca quando se trata de LER, né? Exato. Porque depois que ela instala, vai ser muito mais difícil o tratamento. Quer dizer, se a gente conseguir prevenir, perfeito, a doença não instalou e o indivíduo consegue ter uma vida 100% normal. E vamos aqui colocar ali uns 3 pontos de prevenção para a gente seguir, pelo menos? Vamos lá. Primeiro, intervalo. Então, ele vai fazer um repouso de 10 a 15 minutos. Segundo, aquela região que ele está utilizando, ele tem que fazer alongamento, tá? E a terceira, ele vai, se ele está sentado, ele vai levantar. Se ele fica muito tempo em pé, ele vai sentar. Então, ele vai mudar aquela posição que ele está de 10 a 15 minutos para poder utilizar outras musculaturas e não aquela que ele está realizando por muito tempo, né? E os principais problemas a gente fala que são nos membros superiores. Então, afeta ombro, cotovelo e punho. Então, são regiões que você precisa tomar cuidado para não ter no futuro uma lesão por esforço repetitivo. Muito obrigada, para não ter esse problema e para não ter muita dor também, inclusive afastamento do seu trabalho. Paulo Vale, fisioterapeuta, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pelas suas orientações. Portas sempre abertas aqui para você. Obrigada. Obrigado, um abraço. Um abraço. E olha, você de casa pode, inclusive, rever essas informações no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar lá na íntegra para você rever e compartilhar também.